Olá, muito bom dia, irmãos e irmãs e caros amigos deste nosso canal, e sejam bem-vindos. Sempre é enorme alegria partilhar convosco a palavra de Deus, a palavra da salvação, que vem iluminar a nossa vida e interpelar cada um de nós na nossa caminhada de Jesus Cristo, porque assim que somos, escutamos e vivemos. Celebramos neste domingo o 26º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, neste domingo, escutemos as três leituras. Primeira leitura da profecia de Amós, capítulo 6, 1a, continuando 4 a 7. E a segunda leitura, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 16. E o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Como sempre, vamos ouvir com muita atenção o Santo Evangelho. Depois, convidarei cada um de vós também a acompanhar esta pequena reflexão ou meditação desta mesma palavra. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto de seu portão coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lambar-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou-se os olhos e viu Abraão com Lázaro ao seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chagas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra de que recebestes os teus bens em vida, enquanto Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar do tormento. Disse-lhe Abraão: E eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos foi ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés, nem aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, há dois modos, duas maneiras que podemos aproximar a liturgia da palavra hoje. Numa primeira parte, queremos ver o caminho para ter a vida em plenitude. Depois, numa segunda parte, podemos apenas apontar aquele que a segunda leitura nos diz. Quem é homem de Deus? Quem é homem de Deus? Portanto, irmãos, neste 26º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra, particularmente o Evangelho,
propõe uma meditação sobre Lucas 18, 16, 19 a 31, que nos fala esta famosa parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Esta parábola narra duas situações de desigualdades, um rico e um pobre, na vida presente e também na vida futura. O rico tinha tudo o que um homem poderia desejar nesta terra e colocou seu coração nesta riqueza, a tal ponto que excluiu todo o pensamento de Deus ou de que se seguiu para após a morte. O pobre, pelo contrário, não tinha nada, nem sequer o que comer. E ele também morreu e foi colocado no coração de Abraão. Por que o rico é condenado e o Lázaro é salvo? Qual é o critério para tal julgamento? O Evangelho sugere que o rico é condenado justamente por desperdiçar os bens e não atender o pobre que mendiga aos seus pés. O rico ficou indiferente ao clamor do pobre e viveu uma indiferença. Devemos conscientizar a nossa comunidade humana, sobre a nossa opção pelos pobres. E isso deve ser o centro de cada comunidade. Por isso, vemos do outro lado a condenação dos ricos com também numa outra rejeição, o que é o desprezo pela palavra de Deus. Além disso, o Evangelho ensina-nos que a vida presente nos prepara para a vida futura. Por isso, uma vida egoísta, fechada em si mesma, não pode nos conduzir à vida eterna. Também mostra-nos como devemos possuir os bens e não serem possuídos por eles, vivendo o amor, a partilha e a solidariedade, sobretudo com os mais pobres, com os Lázaros do nosso tempo, da nossa geração. E aprendemos que enquanto a palavra de Deus não for acolhida no mais íntimo do nosso coração, a ponto de determinar os nossos pensamentos, escolhas e opções, permaneceremos sempre mergulhados na escuridão, no nosso egoísmo, no nosso orgulho e tudo que o homem pensa que pode trazer a paz, a autossuficiência, sem jamais entender e viver a graça do amor e da partilha. De fato, caros irmãos e irmãs, o maior pecado cometido por muitas pessoas da nossa sociedade é a indiferença. E este Evangelho vem nos desafiar a abrir o coração, abrir os olhos, as necessidades dos irmãos que nos rodeiam. E este episódio lembra a repreensão dura do Filho de Deus no juízo final. Tive fome e não me desse de comer. Tive sede e não me desse de beber. Eu estava nu, não me vestistes. Lázaro representa, Pai, o grito silencioso dos pobres de todos os tempos e a contradição de um mundo onde a imensa riqueza e recursos estão nas mãos dos pobres. Isso se vê em muitos países à volta. E nós, quando ignoramos o pobre, ignoramos Cristo. Por fim, o Evangelho convida-nos a fazer um exame de consciência, cada um de nós, para discernir na verdade aonde estão as verdadeiras alegrias. Seria ridículo colocar a nossa esperança nos bens materiais, já que a figura deste mundo passa. Com este conhecimento, seremos capazes de viver uma vida repleta de solidariedade e entrega. O caminho para ter a vida em plenitude é partilhar o pouco que tem com quem nada tem. Depois, quem é o homem de Deus? Pois o homem de Deus busca o bem dos irmãos, cria uma intimidade com Deus e faz tudo o que Deus quer. Segue sempre a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a aprofundar o sentido da nossa pertença à Igreja e também nos compromissos que temos diariamente. Uma pista da reflexão. Quantas vezes eu ignorei o pobre à minha volta? Será que presta atenção às necessidades dos meus irmãos? Caros irmãos e irmãs, um bom domingo, uma boa semana. Que Santo Antônio interceda por nós, reza por nós, para que o caminho da santidade, o caminho da entrega, o caminho da partilha, seja realizado também na nossa geração e na nossa sociedade.
Bem-aja a todos, continuamos a caminhar, vamos nos inscrever, comentar, põe os likes e deixar um gosto. Deus também te abençoe, irmão.